Gente, olá! Nosso programa Conversa de Preta começando aqui no nosso canal da Cidadania. Vocês já sabem que toda segunda-feira esse encontro, eu, você e eu, aqui no nosso canal, tá certo? E hoje, nosso programa, a gente vai estar acompanhando as entrevistas que a gente fez, Mulheres de Si pelos Direitos Sexuais e Reprodutivos. Eu fiz uma conversa com a Equedicinha durante a Feira da Saúde, que aconteceu lá no terreiro. E em seguida, vocês vão assistir a apresentação do Tambora Aie, uma roda de tambor com Mônica Millet, tá bom? Então fique aí com Mulheres de Si pelos Direitos Sexuais e Reprodutivos. Terreiro Casa Branca e com a Equedicinha, porque está sendo realizada aqui no terreiro hoje a 17ª Feira da Saúde. E a gente da campanha Mulheres de Si não poderíamos ficar de fora, então a gente veio dar uma conferida e também fazer uma conversa com a Equedicinha sobre os direitos sexuais e reprodutivos. Eu quero que ela fale um pouco pra gente como é que ela vê essa questão dentro do terreiro. Equedi, eu já quero primeiramente pedir a bênção, né? E segundo, agradecer pela sua disponibilidade, porque eu entendo que a feira está acontecendo e a senhora está nessa correria. Mas eu quero que a senhora fale um pouco para a gente na nossa campanha Mulheres de Si, que é uma campanha que é o Conversa de Preta via Mulher e uns parceiros. Nós estamos encampando, né, para realmente a gente discutir essa questão dos direitos sexuais e reprodutivos. Porque eu acho super necessário nós, mulheres negras, estar discutindo essas questões. Então eu quero que a senhora fale um pouco pra gente como é Equedi, né, uma zeladora de um terreiro da Casa Branca, esse terreiro histórico, né? Como é que a senhora visualiza os direitos sexuais e reprodutivos a partir do terreiro? Oi, bom dia, muito obrigada por estarem aqui. É um prazer recebê-las e é um dos nossos trabalhos, né? Porque quando nós criamos a Feira de Saúde, que foi um grupo de pessoas, doutora Leila, Denise Ribeiro, professor Adeco Serra, a gente pensou assim, o que se vende numa feira de saúde, né? Sim. E a maior preocupação de toda a comunidade religiosa, nós sabemos disso, principalmente terreiro de Candomblé, é com a vida, né? A vida é o mais importante para a gente, a vida, o cuidado ao meio ambiente, o acolhimento às pessoas, é um espaço de resistência e um espaço de educação. Então eu, como Equedi e como mãe, né, porque Equedi é o suporte de Deus ser mãe, né, porque eu já nasci para ser mãe, eu fui escolhida pelo Orixá. Então uma das minhas funções é cuidar dos jovens, né, é orientar, porque todos nós temos o direito à sexualidade, agora com cuidado, com precaução, e que é isso que a gente precisa passar para os jovens, né, que a gente tem direito à sexualidade, mas com muito cuidado e com muita precaução. Sim, sim. E na questão dentro do terreiro, existe alguma... Com certeza existe o cuidado, né, como a senhora já falou, como mãe, né, a senhora tem essa preocupação, né, de estar orientando esses jovens, né, trazendo esses jovens para a realidade de que a sexualidade ela tem que ser vivida, vivenciada, mas com certo cuidado. E como mulher, Equedicinha, como é que a senhora analisa a questão dos direitos sexuais e reprodutivos a partir de nós mulheres? Como é que a senhora entende? Mais ou menos isso, é você ter direito, mas você se preocupar em saber se você pode ou não reproduzir, porque fazer a sexualidade é uma coisa, e reproduzir é outra. Então você tem uma grande preocupação, você deixa de pensar só em você. Né? Na hora que você pensa em ter um filho, você tem que saber com quem e saber por que você quer ter um filho naquele momento. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem, né? Porque depois dizer, eu pensei, não adianta mais. Eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar antes, né? E voltando ao assunto, principalmente aos jovens de terreiros, né? Os jovens de matriz africana, porque a vida para a gente é muito importante. Com certeza. Né? E depois que você engravida, você tem um compromisso muito cedo. O Oxum vai cobrar, né? Com certeza. E a 17ª feira acontecendo hoje, né?
Nós estamos aqui hoje no terreiro, onde está acontecendo a 17ª, né? 17ª feira, graças a Deus. Graças a Deus. Então já vem vindo nesse debate, dessa preocupação com a saúde, com a educação, porque é o que a gente ensina. O espaço de Candomblé sempre foi um espaço de preservação da natureza, e preservação da vida, e de educação, né, e de acolhimento. E a gente está aqui sempre para acolher, para orientar, para ajudar, porque é isso o espaço de Candomblé, para acolher a todos e orientar na possibilidade de cada um, né? Sim. Na necessidade também de cada um. Então é isso, gente. Hoje aqui o Mulheres de Si, pelos Direitos Sexuais e Reprodutivos, a gente está dando um passeiozinho aqui na Feira da Saúde, na 10ª Feira da Saúde, que está acontecendo aqui no terreiro da Casa Branca, e uma conversa rápida aqui com a Ekedicinha, a zeladora, a mãe, a cuidadora do terreiro, que traz um pouco para a gente da questão da sexualidade dentro do terreiro, essa preocupação que sempre teve e sempre vai ter, né, Ked? Com certeza. Então, o terreiro é direcionado por uma mulher de Oxum, então Mãe Tatá. Então a preocupação é muito maior, porque a gente não pode fazer nada que desagrade Oxum. E Oxum é a nossa grande mãe, é a nossa geradora, que cuida, que dá água para nos proteger, que nos cuida dentro da barriga. É a senhora do amor e da fertilidade. Axé. Então a gente vai ficar na feira agora, dar uma passeada, mostrar algumas coisas pra vocês, e um beijo pra Laura, viu que ela não pode vir, mas eu vim no lugar dela. Beijo, gente! Mas é muito gratificante para a gente estar com a nossa família. Eu acho que é o resultado de todo o trabalho, é o que a nossa ancestralidade está dizendo, que a gente está no caminho certo. A gente precisa ficar junto de verdade para poder ficar mais forte, né? E precisamos estar juntos de verdade, olhando um para o outro como irmão. E é assim que eu sinto vocês. Vocês fazem falta aqui e eu sei também que eu estou fazendo falta lá. Mas a gente precisa ficar mais juntos. Obrigada, obrigada, obrigada. Que o Xabobô nos abençoe. Quero só algumas palavrinhas. Né? Boa tarde. Essa é o grupo Tamboras Aió. Tocamos tambores de alegria. Não queremos sim prestigiar a nossa cultura, enaltecer o que nós temos de mais precioso, que é a nossa memória. E esse trabalho é uma pequenina intenção de manter viva as nossas tradições, manter viva o nosso texto musical, que é importantíssimo, porque nós não precisamos de universidades, nós precisamos de respeito
a nossa cultura. E a forma que nós temos de fazer isso é através dessa roda. Dá licença, posso entrar? Venho em nome do sagrado, pelos meios encantados, salvar nobre Ashibó. Nós não poderíamos deixar de agradecer e apresentar para todos vocês a grande Inaicira Falcão. É uma cantora excepcional, extraordinária, que preza por toda a nossa riqueza, pelo nosso país. E que é da família também, E é isso que eu quero agradecer mais uma vez ao Ile Axé por nos dar essa oportunidade a ir a Intilé, a nossa Casa Branca, por nos dar a oportunidade de nós virmos aqui fazer o nosso trabalho, de estarmos juntas, de fortalecer a nossa raiz, a nossa matriz, da forma que a gente sabe que a gente pode, que a gente faz com muito prazer e com muita alegria. E assim, o do pé, é caro. Eu sou a Yalorixá Jaciara Ribeiro e convido você a participar do programa Candomblé e Seus Caminhos, aqui na TV Quirimurê. Então, gente, gostaram? Agora vocês vão ficar com a entrevista com Sâmara Azevedo, tá bom? Acompanha aí com a gente. Olá, Dina! Olá, vocês que estão nos assistindo em casa. Eu sou Laura Augusta, mulher preta, psicóloga e apresentadora desse quadro incrível, Mulheres de Si, que tem o objetivo de discutir saúde sexual das mulheres e direitos reprodutivos. Existe um provérbio no livro Owe, de uma Estela de Oxóssi, que diz: velho que briga com o segredo deve estar preparado. Segredos revelados devem ser preservados. E estamos agora com a professora Sâmara Azevedo. Eu peço que você se apresente. Que alegria estar aqui com você, Laura. Prazer enorme nosso. Eu sou professora da rede pública, sou mãe, feminista, militante, fundadora do coletivo Cacheadas e Crespas de Salvador, e tô na luta, né? Mulher negra acorda pra luta, pra resistir sempre, né? Pois é, esse é o destino de todas nós, infelizmente ou felizmente, né? A gente que carrega no nosso sangue, né, a força de Dandara, de Aqualtune e de Acotirene, a gente acaba também, né, tendo essas mulheres como referência. Sim. Então me conta um pouquinho como foi que começou esse coletivo, né, que você criou. Sim. O coletivo começa a partir da dor, né? Como começa também a história de muitas mulheres, né, Laura? A minha não aceitação, a princípio, pelo meu corpo, né? Eu, durante a gestação, ganhei 34 quilos. E aí, depois que eu tive Silas, eu passei a não reconhecer a imagem que eu estava vendo no espelho. Isso tem mais de 10 anos. Silas fez 10 anos agora em agosto. E aí eu passei de 3 a 4 anos reclusa. Reclusa porque na minha cabeça eu não era digna de estar em meio a uma sociedade. Essa sociedade que oprime, que impõe padrões esses que eu estava completamente fora, por estar gorda, por ter cabelo crespo, por não ser representada nas mídias, por não me ver nas mídias. Eu achei que tinha que ficar em casa, que eu saía para trabalhar, porque também não tinha jeito, tinha que trabalhar. Então eu vivi uma vida profissional durante 3, 4 anos, mas enquanto mulher eu me guardei, né? Até que em 2014, com as redes sociais, eu conheci mulheres que estavam passando por esse processo, resolvi assumir meu cabelo, né? Meu cabelo cacheado. E a partir daí a vida mudou, o empoderamento surge e com o empoderamento eu acabo também
empoderando outras mulheres, conheci histórias de outras mulheres e criei o coletivo para que essas histórias pudessem se reverberar e pudessem também mudar a vida de outras pessoas. Isso foi em junho de 2014. E assim nós estamos seguindo, né, o barco. E hoje esse coletivo é um coletivo de referência, inclusive, para muitas meninas, muitas mulheres, né, que estão no processo, inclusive, de pertencimento racial, né, de se tornar negra, de se reconhecer enquanto mulher negra e precisam, muitas vezes, de uma referência estética visual, né? Sim. Sobre, poxa, será que eu deixar o meu cabelo crescer desta forma é bacana? Será que é bonito? Eu acredito que, não sei se foi o seu processo, mas o meu processo, por exemplo, de tomada de pertencimento, né, de me reconhecer negra, foi um processo muito doloroso, mas também muito valioso, muito rico, porque eu pude conhecer o meu cabelo como ele era, Sim. né, e eu não tinha essa memória. Eu acredito que muitos relatos relacionados a isso devem acontecer. Sim. Quando eu crio o Cacheadas e Crespas de Salvador, essa questão do se reconhecer negra, eu nunca passei por um processo de não me reconhecer negra. Desde que eu nasci, eu sei que eu sou negra. E quando eu criei o coletivo para falar sobre essa questão de cabelo crespo e de cabelo cacheado, eu não tinha dimensão do que isso ia representar na minha vida e na vida das pessoas. Porque surge no meio disso tudo a questão da estética afirmativa. Exatamente. E a estética afirmativa é muito poderosa no que diz respeito a mudar a vida das pessoas e a lutar contra os padrões que são impostos e também contra o racismo. Uhum. Quando a gente começa a falar sobre isso, sobre essa questão da estética afirmativa, o cabelo protagoniza essa cena, mas junto com o cabelo surgem os debates sobre outros parâmetros diacríticos, né? Como diz a nossa professora Nilma Lino Gomes, né? Uhum. Esses padrões diacríticos são a boca, o nariz, a cor da pele, o quadril, o bumbum, né? Tudo isso também designa uma pessoa como negra. Sim. E lá no pós-abolição, esses parâmetros, esses padrões diacríticos foram chamados de parâmetros de fealdade. Você acredita? É o que vai trazer a diferença entre o ser branco e o ser negro. É o nariz, é a boca, é o cabelo, né? Não é só o tom de pele. Então, com o Cacheadas e Crespas de Salvador, a gente traz à tona essas discussões também voltadas para o gênero. Sim. Porque é a partir daí que a gente trata do feminismo negro, né? Que Sim. tanto Lélia Gonzalez falou. E a gente até então, a gente que eu digo é eu conheci Lélia Gonzalez a partir do Cacheadas e Crespas de Salvador, você acredita? Acredito. Pois é. Acredito. E não só Lélia, mas também outras estudiosas. A partir disso, só por falar do cabelo, a gente se apropria, né, de tantas outras questões que tratam sobre a gente, sobre a nossa vida. Porque para quem está em casa, prestar atenção que o feminismo, na verdade, é um movimento que quer garantir o direito das mulheres de terem os mesmos direitos que todas as pessoas. É reconhecer a mulher enquanto pessoa de direitos, de ter o mesmo acesso às coisas que, por exemplo, os homens têm com mais facilidade. Só para você entender como é que o feminismo entra na nossa saúde. Na saúde do nosso corpo, na nossa saúde física, mental, sexual e por aí vai, né? Por quê? Porque o corpo é meu. Então eu é que tenho que decidir. Eu tenho que decidir se eu quero ter relação sexual, com quem eu quero ter relação sexual, quando, que método eu vou me utilizar para isso e se tem fins reprodutivos. Porque não é obrigatório a gente ter relação sexual para reproduzir. Né? Muito menos que a gente só precise ter uma relação sexual depois de eu me casar com a pessoa, porque o casamento também é opcional. Então essas discussões todas emergem a partir do conhecimento do feminismo. E o que é que acontece com os homens? Os homens não são questionados sobre nenhuma dessas vertentes. Quando um casal de adolescentes, quando a menina engravida, ninguém questiona o menino. Todo mundo questiona a menina sobre aquela gravidez como se ela tivesse feito sozinha. A discussão sobre o aborto. Quando acontece a discussão sobre o aborto, a assassina é a mãe. Ninguém questiona o cara que estava participando dessa concepção. Exatamente. E é importante também falar sobre o aborto. Eu quero saber se você quer falar agora ou daqui a pouco. Vamos falar logo, né? Se é pra falar, a gente vai falar. Aí eu vou fazer um recorte do ambiente que a gente está agora. A gente está em Alto de Coutos, no subúrbio de Salvador.
temos um posto de saúde aqui perto. Vocês passaram por esse posto. Exatamente. Nesse instante. E é um posto que atende, né, dentro do possível, a população jovem daqui. Algumas alunas trazem para mim o relato, porque eu trato sexualidade na escola, viu, Brasil? Eu trato sexualidade na escola, tá? Eu acho que a escola também é um lugar... Doutrinadora! Não, eu acho que a escola é um lugar principal para se tratar de sexualidade, Sim, porque minha sim. mãe é professora. Sim. E minha mãe nunca conversou comigo sobre isso. Quero até dizer aqui a vocês. Nunca conversou comigo sobre isso. Minha mãe conversou... Melhor não contar isso. Ah. Ela vai assistir. Ela não conversou comigo sobre isso. Então, Mas o que eu foi bem aprendi... Eu aprendi porque eu tive uma professora maravilhosa, a professora Mônica, que conversava com a gente abertamente sobre isso. Sim. E nem por isso eu iniciei minha vida sexual precocemente. Eu iniciei quando eu tive que iniciar. Mas é que os pais e uma parte da sociedade acha que quando a gente... Se não falar sobre sexo, o jovem não vai fazer sexo. Mas que se a gente falar sobre sexo, ele vai fazer. Gente, os jovens estão fazendo sexo, a gente falando ou não, viu? Enfim. Então, já que é assim, vamos falar. E é necessário falar, inclusive, para uma tentativa de promoção de saúde, para que as pessoas saibam do que se trata e que possam, inclusive, conversar sobre métodos contraceptivos, se necessário, né? E quais, como e quando, inclusive, para que seja entendido como uma experiência boa. Sim. Eu acho que a gente precisa parar de demonizar, inclusive. Eu também acho. O que é isso? Parar de tornar algo tão natural como o sexo um tabu. Não é tabu. Gente, todo mundo nasceu, por quê? Eu falei isso hoje, nós só estamos aqui agora, gente. A sociedade só existe porque duas pessoas transaram. Ainda bem. Ainda bem. Então as meninas aqui têm acesso a métodos contraceptivos, a exames, né? Inclusive eu soube recentemente que antes dos 30 anos elas fazem um check-up, que não fazem preventivo ginecológico, fazem um check-up anual, assim eu soube. As meninas, elas têm um acesso, e foi assim, unânime, elas disseram pra mim, quando a gente chega no posto, a enfermeira atende a gente, ela encaminha, explica quais são os métodos que tem lá, e a gente escolhe. Aí eu pergunto, qual é o método que você usa? Injeção, pílula, camisinha e tal. As meninas iniciam a vida sexual muito cedo, né? Na periferia, 12 anos, 13 anos. E eu fiquei pensativa sobre por que com tantas facilidades de métodos contraceptivos, ainda assim elas estão engravidando. Porque existe uma parcela muito grande de adolescentes novinhas engravidando, né? E tem depoimentos de meninas que engravidam para sair de casa. Elas engravidam por quê? Por vários motivos. Porque precisam sair de casa e enxergam na gravidez a solução para esse problema, porque o círculo familiar é tóxico e ela precisa sair dali. Se ela não consegue sair dali a partir de uma emancipação financeira, de uma emancipação cultural ou de qualquer outro modo momentâneo, né? Não sei, uma fama, um poder, não sei, porque, né? E aí pensar de fato a gravidez num outro lugar, né? Pensar em a contracepção num outro lugar. Poxa. Porque aí, o que acontece? Ela fica grávida e ela vai morar com os caras. Ela vai pertencer, então, a um outro núcleo familiar. E é interessante falar sobre isso dentro do contexto escolar, porque a gente já teve reunião de pais que a sogra veio representar a menina. Porque a sogra ficou responsável pelo próprio filho e pela menina que agora mora com ela. Porque ficou grávida, saiu de casa e foi morar com ela, né? E na cabeça da menina, aquilo ali é bem melhor para ela do que onde ela morava antes. Então tem essa questão, ela sabe de tudo que envolve questões sexuais, métodos contraceptivos, tudo ela sabe. Porque ela tem aqui na escola professores que falam sobre isso, porque eu não sou a única professora que fala sobre. Nós temos projetos, né, aqui na escola sobre isso. Tem o posto que acolhe e que atende na medida do possível, que a gente sabe que a demanda é maior do que o profissional. Sim, também porque existem várias questões institucionais aí que dificultam essas coisas. Exatamente. E eu tô falando por alto de cultos, né? A gente já não pode ver, piripiri já é uma outra realidade, paripe já é outra, exatamente. E por aí vai. E tem aquela menina que engravida porque acha que o cara vai ficar com ela. Agora eu tenho uma dúvida, por exemplo. Como é que ao decorrer desse tempo você tem trabalhado, por exemplo, questões relacionadas à saúde sexual,
de meninas lésbicas ou transexuais, que é um assunto que muitas vezes a gente acaba não conversando, né? É, sim. E que é necessário que a gente converse porque essas pessoas Muito existem necessário. e precisam de fato de cuidado e que nós precisamos estar responsáveis também de estar atentas a isso. Sim. Né? Olha, nós temos alunas aqui na escola lésbica, nós temos casais de lésbicas aqui na escola. Eu não pensei na perspectiva de tratar a saúde sexual desse ponto de vista da homossexualidade. Me lembro que eu trabalhei numa escola de enfermagem em 2016. Eu trabalhei numa escola de enfermagem que eu era professora de metodologia e um dos temas dos trabalhos das meninas foram casos de sífilis entre lésbicas. E foi um soco no meu estômago, porque eu desconhecia. Eu desconhecia sobre essa questão da sífilis entre lésbicas e não vejo campanhas voltadas para isso. Todas as vezes em que eu vejo campanhas para homossexuais, eu vejo homossexuais masculinos envolvidos. Então, prevenção para doenças entre meninas lésbicas, eu não vejo muito. Até estou clamando aqui por esse processo e por haver uma preparação do profissional da educação, da saúde. Muito obrigada, Samara. Foi um prazer ter essa conversa com você. Para quem está de casa, está assistindo agora, a gente teve essa conversa com Samara Azevedo sobre saúde sexual das mulheres, direitos reprodutivos e principalmente de como a referência estética acaba sendo esse ponto onde a gente enxerga no outro a possibilidade da troca, do diálogo e outros espaços, né, de estética afirmativa. Exatamente, né, como é importante. mas não apenas pensando que é uma coisa visível, não é apenas uma coisa visual, mas principalmente entendendo como espaços potentes de diálogo, de troca, de construção, de acolhimento, não é isso? Eu agradeço muito a você. Eu que agradeço. Eu gosto de falar que a estética afirmativa não é o fim, é o meio. É o meio de fortalecimento. A estética afirmativa como uma construção política, como uma construção social, né? É o meio para que a gente alcance o que a gente finalmente deseja. Ai, que assim seja, achei, viu? E que muitas meninas que estejam assistindo isso, né, enxerguem a possibilidade, inclusive, de se olharem com outros olhos, né, de olharem para seus corpos com outros olhos e, né, que possam de alguma forma entrar em contato com você, entrar em contato com a gente, né, através das redes sociais ou através de outros espaços de diálogo que existem nos bairros, comunidades, né, onde esse assunto possa ser, né, conversado. Então eu gostaria de agradecer a você que está em casa nos assistindo. Se você tiver alguma dúvida, segue a gente nas redes sociais, manda uma mensagem pra gente, seja através do nosso Instagram, através do nosso e-mail. E gostaria de agradecer muito a Fundo Ela e as nossas parcerias. Então com você, Dina, um abraço. Eu sou a Yalorixá Jaciara Ribeiro e convido você a participar do programa Candomblé e Seus Caminhos, aqui na TV Quirimurê. Então, gostaram da entrevista? Agora eu quero dizer para vocês que vocês acompanham todos os episódios do Mulheres de Si no nosso YouTube, tá certo? Então sigam Conversa de Preta, sigam Mulheres de Si e acompanhem toda a programação lá que vocês vão gostar. Pode rever por lá mesmo, tá bom? Beijo e até a próxima, gente.